Tá? Estamos em live. Beleza. Quem vai fazer as honras? Bora, Graciana, é tu. Espera só um pouquinho, Graciana. Não apareceu aqui ainda, não. Agora. 18 segundos de delay. Vai lá. E já tá gravando. Já está em live. Então vamos lá, Graciana, faça aí as honras da apresentação do projeto. Tá desligado o microfone, ser humano. Foi. Não, tô... Pronto. Boa tarde, pessoal que está aqui no Google Meet e no YouTube. Nós vamos começar hoje dando início, né, aos minicursos preparatórios para a OBA 2021, perdão, eu tô... Desculpa, é a vacina, falta. E nós estamos... Esse projeto é um projeto de um grupo de professores e estudantes, né, que compõe o grupo, né? Nós temos estudantes e professores do IFAC, do IFPA, da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós temos ajuda também do pessoal da SEDUC Pará e da SEDUC da Paraíba. E além de outros que vão se juntando aos poucos ao projeto para realizar os minicursos especiais. Tá? Então, os alunos que ainda não se inscreveram e queiram participar, as inscrições estão abertas até o dia 9 de abril, tá? Tudo online, de forma híbrida, com atividades assíncronas, com atividades síncronas, como hoje é esse encontro remoto. E não temos limite de vaga, né? Então, praticamente, se você se inscreve, você já está automaticamente aceito no projeto, tá? Então, o que a gente pretende, né? Preparar esses estudantes, né, de nível 4 da OBA, que corresponde ao ensino médio, tá? Porque a maioria, né, das vezes a escola é inscrita, mas não tem uma formação adequada, né, para esses estudantes participarem de uma forma mais, digamos, competitiva, né? Não que a gente esteja falando que a competição aqui é a prioridade, mas sim a aprendizagem, né? Só que você só vai conseguir, né, competir com a prova, na verdade, não é com o coleguinha, se você estiver preparado. Então, esses minicursos são exatamente para te auxiliar, né, a criar uma rotina, né, para você conseguir alcançar êxitos maiores na Olimpíada, né? A distribuição de conteúdos é semanal, justamente para que você tenha tempo, crie uma rotina e hábito. As atividades, elas constam desde você, né, usar algum software para simulação, atividade de pesquisa. Então, a gente sabe que tem muitos minicursos bons também dentro do YouTube. A gente também vai indicar alguns, né? A questão é que esses minicursos, eles têm uma dinâmica diferente. A nossa metodologia é que você construa, né, sua aprendizagem de uma forma, né, uma sequência didática em que você consiga acompanhar o conteúdo, né, de uma forma sistemática, tá? Então, os meninos que se inscreveram, sejam bem-vindos, né? São meninos que são... Temos alunos de São Paulo, da Paraíba, Ceará, Pará e me perdoe se eu esqueci algum, tá? Se algum estado aí, mas são vários... A Minas Gerais também. De institutos federais, de escolas estaduais. Então, sejam muito bem-vindos ao projeto. E hoje nós temos nosso primeiro minicurso especial, né? Que é com o professor Cleiton Assis, né? O Cleiton Assis de Souza, tá? Ele tem um projeto muito legal dentro do Instituto Federal do Acre,
já está na popularização, ensino e divulgação de astronomia há pelo menos 10 anos, tá? Deixa eu só pegar aqui a ficha catalográfica dele, colinho aqui, tá? Ele tem graduação em Física pela Universidade Federal do Acre, ele é mestre em Ciência, Inovação e Tecnologia para a Amazônia pela Universidade Federal do Acre, ele é professor do Instituto Federal do Acre, tá? E tem muita experiência com ensino, divulgação e popularização de física e astronomia. E vamos aproveitar o dia de hoje, né, que ele vai mostrar para a gente o projeto que ele desenvolve junto com diversos alunos, né, tanto do IFAC quanto da UFAC, tá? E o live mini curso hoje é intitulado Ações do Planetário Itinerante do Campus Rio Branco, IFAC, cujo conteúdo, né, História do Planetário, o software que ele utiliza, e a gente vai fazer uma introdução ao estelário. E provavelmente que vai fazer alguma atividade e você vai precisar utilizar o software. Aqueles que ainda não conhecem o software, não instalaram no seu computador, isso não tem problema, porque há uma versão online, tudo bem? Então, o professor Cleito tem a palavra agora. Ok, obrigado, Graciana, obrigado, professor Eliésio, Damião e demais colegas aqui do Instituto e os nossos convidados e os nossos alunos, que é o nosso principal alvo, né, o principal público. Desculpe a questão da câmera, porque esse notebook é o do planetário que a gente utiliza. Como o meu está em outra aula, eu não consegui, para mim estava tudo ok com ele, mas a câmera dele está com problema de hardware. Eu atualizei outro sistema, né, passou um ano desligado, a gente só utiliza para as sessões do planetário, então esse problema de hardware futuramente eu vou resolver na assistência técnica. Então, vamos lá, pessoal. A senhora já me apresentou. Qualquer coisa, quando você quiser fazer alguma pergunta diante da apresentação, você pode ir no chat, que eu vou ouvir o barulhinho e aí eu vou lá para olhar a pergunta, tá? Você pode interromper no momento que desejar para a gente conversando. Então, vai ser uma conversa bem interessante sobre a nossa aventura pelo universo utilizando o planetário, né? Falar um pouco da história de como a gente chegou até a aquisição desse equipamento, né, e como a gente programou as atividades, né, com as escolas e as executamos. Depois a gente vai fazer um trabalho de verificação do estelário, né, como entrar no estelário, fazer algumas apontamentos da utilização dele, como ele pode ser interessante para você utilizá-lo, né, em algum momento aí no período de uma observação. Então, onde tudo começa, pessoal, desde 97, desde 97, né, só um pouquinho. Então, nós temos, a partir de 2000, 99 para 2000, meu primeiro contato com o planetário foi no Planetário SESC, do projeto SESC Ciência. Acredito que em alguma cidade por aí o SESC Ciência já deve ter se apresentado, né? Então, a gente teve que fazer uma mostra de astronomia, envolvendo vários experimentos, né? Dos quais, né, o professor responsável, que era o professor Ponciano, José Carlos de Oliveira Ponciano, ele utilizou uma apostila, que era justamente a apostila do professor Canale, né, da Olimpíada Brasileira de Astronomia. E desde então eu comecei a conhecê-lo, né. A gente aqui nessa época não tinha internet tão boa, então para ter esses contatos era um pouco complicado, mas a gente acessava em certos lugares, né, e ia fazendo nosso trabalho. Então comecei a fazer a Olimpíada a partir, acho que 99, por aí, nas escolas, né, comecei a trabalhar na escola Barão do Rio Branco, o SERB, em 97, e aí conheci a UBA por meio dessa atividade. E em 2008, a gente, um grupo de pessoas, né, se reuniu e fundou um grupo de astronomia amadora do Acre que se chama Gama Hydra, que é essa figura aqui dessa cobra que você está vendo, né? Bem,
por que Gama Hidra, né? Porque na bandeira do Brasil, né, a estrela do Acre, na bandeira do Brasil, é a Gama Hidra, que foi a terceira estrela mais brilhante dessa constelação. O nome árabe dela é Danab al-Suja, mas aí, né, como ela é a terceira estrela mais brilhante dessa constelação, da constelação da Hidra, então nós fundamos o nome como sendo Gama Hidra. Tá? Então, uma curiosidade aí para vocês. E a partir da execução da Olimpíada Brasileira de Astronomia, a gente foi aprofundando, né? Logo depois veio as modalidades de foguetes, né? Mas eu não tinha ainda experimentado nessas modalidades, por questão de espaço na escola e também ainda não ter acesso ao material para se fazer, né? Esse trabalho. Então, os membros do Gama Hidra, a partir de 2008, você tem aqui a galera, para quem não está me vendo aqui, eu sou esse cara de verde. Aqui é toda a equipe, aqui é o professor Pedroso, o professor Magnésio da universidade, deu apoio para a gente iniciar esse processo, a questão de divulgação e tentar conseguir algum tipo de recurso para a gente montar o nosso trabalho, né? Até que a gente conseguiu um espaço dentro da Biblioteca da Floresta, que é uma biblioteca pública que fica aqui no centro, e eles nos deram uma sala, né, que a gente podia utilizar uma vez por semana e assim fazer convite às escolas, né, para que elas pudessem participar de alguma palestra. E sempre, toda semana tinha palestra e também observação. Aqui embaixo nós temos um telescópio, né, refletor de 10 polegadas, um Orion, a marca dele, desse rapaz aqui, o Francisco Carlos. Aqui é o professor Wendel, um excelente professor em termos não só de física, mas também de atividade prática. Vocês vão ver o trabalho dele, né? Aqui mais. Aí você pode perceber que, aos poucos, né, a quantidade de pessoas nas reuniões vão começar a aumentar, né? Aqui tem um empresário aqui do ramo de alimentos, aqui em Rio Branco, que também né, figura aqui com uma questão de apoio, né, para alguma atividade, né? Por exemplo, logística, como ele tem caminhões, né, veículos, dá para a gente solicitar. Na época, né, a gente fazia isso, foi em 2008. Aqui era a nossa camiseta, ela não dá para ler tão bem, acredito, né? Mas era a camiseta que a gente utilizou no Sesc Ciência e a gente continuou, né? Como para a apresentação do nosso trabalho. Bem, quais foram as ações do Gama Hidra, né? Foi a formação do grupo em si, para a gente ter um respaldo, né? Tanto político, para a gente chegar e fazer as apresentações nas escolas, né? Solicitar espaço, solicitar a entrada, porque tudo isso tem muita burocracia e também questão política dentro da escola, né? A política de segurança, de conteúdo, o que vocês vão fazer, né? Então, a gente precisava ter um nome, algo, né, prático e também chancelado por algum tipo de instituição, Secretaria de Educação ou universidade e tal. Chegava com um papel timbrado, um ofício, entregava 2 dias, né? Ou no início da semana, para a gente fazer uma apresentação na sexta-feira. E aí, na sexta-feira, seja à noite ou um período da tarde, a gente utilizava mais o EJA, né? Então, as pessoas se reuniam, né, numa sala e a gente fazia a apresentação por meio de data show mesmo, mostrando, né, cada um, dependendo de quem fosse falar, fazia a sua apresentação e depois a gente saía para fora da sala e ia olhar o céu noturno, né? A gente escolhia uma época do ano aí que tivesse bacana para observar, né? E aí a gente começava a mostrar o céu e aquilo que a gente apresentava, né, tentava ver na realidade lá nas estrelas, na formação das estrelas. Então tinha as palestras nas escolas, observação do céu, e essa experiência a partir de 2000, que até de 2000, 99, 2000, até 2009, que foi o Ano Internacional da Astronomia, né, que comemora aí os 600 anos das observações, né, de Galileu, né, os 400 anos, desculpa, os 400 anos das primeiras observações de Galileu Galilei, né, usando perspicilha, né, o seu monóculo, e aí foi consagrado o Ano Internacional da Astronomia. A gente conseguiu fazer uma apresentação muito legal na minha escola, lá no CERN, Barão de Rio Branco. Infelizmente, ela aconteceu na semana de janeiro, né, fevereiro, né, então poucas pessoas, era mais a pessoal da noite, né, do EJA, que
estavam nas escolas, né, mas aí como era a partir do núcleo, né, do nó, como se diz, o nó das entidades que estavam inscritas, que estavam inscritas para a realização da atividade, então tinha que ser naquela semana, né? Mas a gente deixou ainda até, deixamos como a sede seria na escola, né? Então usamos o laboratório de ciências e deixamos a atividade lá até o início das aulas. E aí nós temos a questão do vídeo, né? Que mostra um pouquinho, dessas primeiras ações com o Gama Hydra. Então veja aí na universidade os primeiros encontros, palestras e observações nas escolas. Então o que a gente fazia era mais teórico, né? A gente, olha só a quantidade de gente que conseguíamos reunir apenas com um data show, algumas bolas de isopor. Eu vou baixar um pouquinho o áudio, não sei se... Eu acho que eu botei uma música muito alta. Deixa eu ver se não vai atrapalhar. Se tiver... se a música da apresentação estiver mais alta que da minha voz, vocês, por favor, podem interromper. Então, vejam. Mas o que chamava a atenção, gente, é o seguinte. Depois da palestra, que é no final de uma tarde, né? Então, mais usava a tarde, nós vamos observar o céu com um telescópio, vamos ver a lua, rapaz, mas enchia, não tem jeito, né? É uma atração maravilhosa isso. Então, veja, isso aqui é como se fosse um auditório numa escola pública rural, e olha a quantidade de gente que a gente consegue reunir, né? Apenas projetando num data show algumas imagens de planetas, nebulosas, né? Imagens assim, que seriam configurações de buraco negro, tudo que você puder imaginar, a gente poderia transmitir ali naquela projeção e assim encantável, né? As pessoas. Deixa eu continuar. Então, aqui eu começava com o colega, o Francisco Carlos, depois a gente saía e vamos observar, né? Então, são várias escolas aí, você vê pela farda, né? Mudança de farda. A gente fazia muito isso aí, passando bastante tempo. Os recursos eram próprios, tá, gente? Não tínhamos recurso assim de nenhum projeto, era mais do grupo mesmo. A gente teria que mostrar um tipo de trabalho para poder né, ter algum tipo de recurso, né? Aí tinha a questão dos empresários que ajudavam assim, em torno com ir buscar e deixar, né? A questão do acesso às vezes, mas a maioria era recurso mesmo próprio, tá? Eu utilizava mesmo os recursos da escola, como por exemplo data show, né? Que às vezes, como era muito caro, né? A gente não tinha condição de ter um data show naquela época, então usava os da escola, então pedi emprestado da universidade lá do curso de física. Isso aí a gente tinha esse apoio, né? Então olha só, o telescópio é a grande atração. Então no final da tarde, toda vez, aqui era numa universidade particular, então alguns experimentos que a gente levava, e aí a atração, alguma projeção, né, fazia a comparação do tamanho. Então aí a Semana do Ano Internacional, o professor Wendel, ele que fez todas essas imagens que vocês estão vendo aí, relativo a esses planetinhas aqui, ó, foi ele que fez. Ele é um artista também. Então a gente fez em escala, aqui o Sol está em escala, tá? Desculpa, a escala tá diferente, não é esse planeta grande, a escala tá aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó. A gente deixou essas bolas de isopores maiores para que a gente pudesse fazer, que as pessoas se aproximassem, né, e observassem, mas a escala mesmo tá aqui em cima, tá vendo, ó? Então se o Sol tivesse esse tamanho aqui, os planetas estariam nessa escala aqui em cima deles, sobre, ó, tá vendo? E aqui embaixo, o professor Wendel fez aqui um encarte que era uma apresentação do planeta e algumas características específicas dele, né? Aqui atrás, aqui é a Ana Paula, era uma aluna aqui do curso da escola mesmo, né, do ensino médio. Então estava conosco desde quando ela entrou, já se agradou com o projeto e ficou conosco até ir para o IFAC, né, e fazer o curso
superior lá, tecnólogo. E aqui alguns banners que nós conseguimos com a Biblioteca da Floresta, ela financiou esse banner aí. Então, a gente fez algo em torno de 12 banners, né? Então, na época custava caro e tal, a gente conseguiu com eles, né, por meio da biblioteca, e conseguimos elaborar, né, o professor Wendel elaborou, mas aí conseguimos imprimir esses banners. Então, esse aqui foi a nossa apresentação na escola do Ano Internacional de Astronomia, né? Opa! Botão errado, garoto. Nós chamamos a banda da Polícia Militar. Veja aqui, ó, nesse experimento, a gente tem... Isso aqui tudo é do professor Canale, né? Que tem na apostila da Olimpíada de Astronomia. Então, aqui mostra o movimento aparente do Sol. Esse aqui por que os planetas são achatados, né? Aqui um pouco das estações do ano, tá? Aqui, ó, comparando o tamanho dos planetas em relação ao Sol. Esse garoto aqui fez matemática, ele também estava conosco desde o início. E aqui atrás está o telescópio, né? Esperando um momento para todo mundo, né, observar. Então, tivemos a apresentação do Ano Internacional dessa escola. Está aqui a galera, o grupo, desde o início. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né, que merece falar sobre. Então, Ana Paula e Ana Paula, esqueci o nome das duas, perdão. E elas estavam conosco desde sempre, né? Essa moça aqui, hoje ela é analista de sistema, e essa moça aqui, ela não está mais aqui em Rio Branco, né? Então, não consigo dar maiores informações. Mas ela é muito boa em diagramação, cara. Então, ela ajudava o professor Wendel na diagramação desses banners aí em cima, né? Que estavam aqui atrás, alguns deles foram feitos, e aí a gente mandava imprimi-los. Aqui o professor Antônio, ele hoje é doutor em nanociência, tá trabalhando conosco lá no Instituto, né? Aqui somente a graduação nossa, e aqui o telescópio ficou conosco até o finalzinho da semana, né, do Ano Internacional. Conseguimos aqui, eu acho que em torno de umas 300 pessoas, né, visitaram esse nosso experimento, né. Gente, tá chovendo aqui, eu não sei se vai atrapalhar um pouco. Então veja como ficou bem bacana, né, a imagem dos planetas, né, em escala. Aqui atrás, oxe, eu escutei de novo errado. Aqui atrás, pessoal, a gente tinha uma atividade do Ano Internacional que era a respeito da gente deixar uma bola gigante, né, e as pessoas imaginassem a Terra como elas quisessem, daí pintava, né, a Terra. Então elas chegavam, tinha ali disponível os pincéis e chegavam e começavam a pintar. Como seria na imaginação dela. O que os alunos fizeram foi só fazer o mapa, né, colocar feito de lápis, a dimensão dos continentes, e assim as pessoas chegavam e faziam, né, a pintura. Opa! Não. Pega aqui. Não vai olhar aqui, não. Não. Alô? Gente do céu. Travou o PowerPoint? Foi, eu acho que é a chuva. Tá chovendo aqui. Vamos lá. Começar de novo. Acho que agora vai. Bem. Então a banda da Polícia Militar foi convidada, né, para o momento da abertura. Tinha um presente lá em torno de umas
70 pessoas, foi bacana demais esse dia. E aí segue. Aqui na Biblioteca da Floresta também tivemos um apoio de realizar, né? Porque no ano internacional nós pegamos o material que foi enviado e junto com um designer, né, gráfico lá da biblioteca, a gente planejou como seriam essas apresentações, como ficaria em painéis. Então tinha painéis luminosos e tinha banners. Então foi muito legal isso aqui, gente, olha. Isso aqui ficou mais... ficou um ano inteiro essa amostra na biblioteca. Depois ela voltou. Puxa vida, apertei o botão errado de novo, gente. Desculpa aí, seres humanos. Depois ela voltou e ficou mais 4 meses, né? Teve uma outra palestra lá dos Povos da Floresta. Então vejam, todos aqui são banners luminosos, né? Foi especialmente feito para essa amostra. A gente conseguiu contagiar mesmo a questão política, né? Mostrou que tinha, por meio das nossas apresentações nas escolas, que tínhamos condições, né? Tínhamos público para ver essa amostra, então eles compraram a ideia, né? Aqui é uma imagem do Purosaurus, que é o nosso dinossauro aqui da nossa região, tá? Era um jacaré gigantesco. Ele sempre fica lá nessa amostra, ele estava na biblioteca junto com a nossa, né, apresentação. Deixa aí só para mostrar. Aqui, o interessante aqui, ó, a gente tinha astronomia na bandeira do Brasil, tinha 2 ou 3 alunos que faziam essa apresentação, tá? E falava da nossa bandeira, que ela tem um aspecto astronômico, né? Então, quem cuidava dessa parte era a Vanessa. Aqui está a Cristina, ela hoje é professora de inglês aqui da rede estadual. E aí, o professor Wendel ali segurando as bandeiras e acabou. Então, vamos continuar aqui. Bem, a questão do planetário mesmo, a gente começou, ao entrar no Instituto Federal, né, a gente tem mais apoio institucional por conta dos projetos, né, de extensão. Então, por exemplo, a colega que está aqui, a Ana, ela já foi coordenadora de extensão. Então, quando começou mesmo a funcionar, a gente conseguiu engrenar esses projetos e assim mostrar que tínhamos entrada, né? Já desde 2009, com essa amostra, a gente vai juntando isso dentro de um projeto, né? Fundamentando um projeto, mostrando as fotos, aí fica uma coisa imensa, né? Porque você tem que mostrar não só números para um político, você tem também que mostrar fotos com gente, sabia disso? É incrível. Então você tem que chegar e fazer mesmo aquela apresentação, está aqui, olha a quantidade de pessoas que vêm, que participam, né, das nossas apresentações, olha, buscando conhecimento. E aí você vai contagiando. Então, em 2015, nós tínhamos a professora Cláudia, que me ajudou a fazer, ela é professora de Direito aqui do Instituto, me ajudou a fazer o termo de referência, comprou a ideia, ficou conosco, está conosco aí nos projetos do planetário, e inclusive o segundo domo que eu vou mostrar para vocês também foi o termo de referência que ela ajudou a providenciar para nós, e como tinha aí uma verba, né, por meio de emenda parlamentar, e aí o projeto que venceu foi o nosso, né, do planetário móvel. Como eu sabia que a OBA tinha o planetário também móvel, né? Então esse planetário é uma cópia do planetário da OBA, da mesma empresa. A gente fez, porque eu fiz uma visita, né? A OBA veio aqui em setembro de 2012 com um projeto do MEC, o Portal do Professor, e trouxe o planetário, né? Eu conversei com o professor Canali, ele também veio, visitou aqui esse nosso evento, e daí não, dá para fazer igual e tal, porque ele é muito prático, né? Então veja, então o pregão aconteceu em dezembro de 2015 e em junho de 2016 a gente fez o recebimento dele. Então aqui a gente tentando montar, né? Quando é que a gente ia montar, ele tem uma altura de 4 metros aí, para quando ele fica inflável, então a gente precisava do espaço.
como a nossa quadra ainda não estava pronta, né, então a gente não tinha esse espaço num ambiente mais adequado. Então, aqui a gente estava esperando que o pessoal da eletricidade afastasse um pouco, né, a parte elétrica de iluminação de um galpão aqui que tem, que é a parte do restaurante, e aí dava para instalar, beleza, o planetário. Mas até então a nossa curiosidade estava muito forte, aí a gente teve que fazer mesmo de céu aberto. Como estava muito quente, a gente veio para a noite. Então aqui já eu instalando, já eu fechando, né, o domo, aprendendo a fechar o domo para ele caber dentro de uma bolsa gigante. Então tá, ele vem assim, dentro de uma mochila, né. Aqui foi o recebimento dele em 2016, pela Fuldom. Isso aqui é o Carlos Alberto, José Carlos, aliás, que ele é o dono da Fuldom. E aqui é a primeira capacitação. A gente tem, isso aqui é uma luminária, gente, é só não é a luminária com a lâmpada, né, é só o domozinho. Quando você quer fazer alguma apresentação, quer treinar, a gente não precisa montar, né, o planetário. A gente conecta aqui ao projetor, conecta o computador, que é esse que eu estou usando aqui, tá novinho nessa época, e daqui você vai fazendo a projeção, você vê, desliga tudo, você fica como se fosse um domozinho, só que menor, sabe? Fica bacana. Daí você vai fazendo teste, vai estudando, né? Vai treinando a sua apresentação. Porque na maioria das vezes é narrativa, você vai narrando as imagens. Eu vou mostrar para vocês lá na frente outros tipos de vídeo que você deixa rolando, como se fosse um cinema. Então, muitas aplicações, né? Então aqui ele inflado, olha, no início, toda essa arte aqui foi feita pelo diagramador da nossa instituição, enviada, então eles plotam, né? Como estava aqui, o José Carlos veio, né? Então a gente tentou montar ele nessa parte aberta aqui, mas aí o sol não ajudou bastante. Mesmo com 2 ares condicionados, o negócio fica muito complicado. Depois o pessoal do projeto, né, que são os alunos do ensino integrado, participar da capacitação com o pessoal da UBA, né. Aqui é uma foto da atividade em Sena Madureira, aqui é uma foto aqui no momento que a gente estava na capacitação numa escola. Eu consegui uma escola, e essa escola tinha um pátio, né, que dava altura, e a gente ficou no momento fazendo a capacitação, né, nessa escola. Aqui o pessoal, o grupo da UBA, aqui alguns alunos do curso de Física, aqui os 2 da UBA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, eles até hoje estão lá com o professor Canali. Aqui a nossa colega Ana, que está aí nos assiste, está conosco aqui na live, e a professora Cláudia, né, e o meu primeiro, o Marcos, o meu primeiro planetarista, cara, muito legal, mano. Ele era tão grande que não tinha um colchão inflável que ele pudesse ficar em cima, e dormia no tatame. Então aqui as apresentações, durante o processo de capacitação, né, a gente tinha aquela parte de avaliação, né, eu sou castanheira da universidade, e um pouco aqui da mídia, né, nos procurando aí para saber como é que era o nosso trabalho. Que é importante você fazer essa divulgação, gente, tá? Tem que ter essa aproximação aí com as mídias para que você apareça, né? Você tem que aparecer de maneira ética, né? Didática, tem que aparecer de maneira correta. Assim você começa a mostrar o seu trabalho, né? Desde que não seja explorado assim por oportunistas, né? Que acontece muito, e aí você acaba perdendo a direção e caindo em armadilhas, né? Então, você tem que manter o foco é ensino, o foco é astronomia, o foco é a Olimpíada. Podemos ir para esse caminho aqui, mas olha, tem que tomar cuidado, então você tem que ter muito jogo de cintura, né? Então, a gente ficou muito feliz quando o nosso projeto foi captado, né? E mostramos serviço, olha só. Aí teve aí a entrega oficial do planetário, né? A foto aqui aqui era a nossa reitora, ainda é até hoje, o diretor do campus, o político, né, que veio pela emenda parlamentar do sorteio do projeto. Aqui o grupo, né? Primeiro grupo aí que teve aqui no caso participaram, né, da Olimpíada. Aqui é o nosso aluno
Hoje ele é servidor lá do Instituto, ele é técnico. Ele foi premiado, eu aproveitei o momento para premiá-lo na Olimpíada de Física e na Olimpíada de Astronomia, né? Depois a gente fez uma sessão e o Marcão, que foi o nosso primeiro planetarista aí, formadinho, né, aluno. Depois, gente, começamos a fazer ações. Como eu também sou coordenador da Olimpíada de Física, desculpa, eu utilizei o planetário para divulgação, certo? Olha, temos que divulgar esse nosso trabalho. Então, com o projeto institucionalizado, a gente tem, né, como utilizar os recursos do Instituto. Toda essa parte de logística, por exemplo, né, carro, né, as diárias, tem como conseguir tudo isso. Então, a gente começou a fazer a premiação da UBF num município aqui que fica a 250 quilômetros de Rio Branco, da capital, que foi a premiação, uma aluna lá dessa escola, ela teve uma medalha de bronze na Olimpíada de Física. Então, poxa, para nada tão importante, né, que não possa ser premiada com uma ação bem maior, né? Então, consegui fazer uma visita antes, chamei o secretário, chamei a imprensa, né? Então, olha só a quantidade de pessoas que a gente conseguiu reunir para fazer esse evento da premiação dessa aluna. Cara, foi emocionante, né, para ela. E nós também tínhamos o projeto de robótica, né? Aqui tem um robozinho, ó, agregado ao planetário, certo? Aí você leva. E também experimentos de física aqui, ó. Então, nós a escola tinha um laboratório lá de ciências, a gente utilizou parte do laboratório da escola, né? E alguns materiais que nós levamos, né, para fazer certas apresentações de temas. E assim a gente passou 2 dias lá, tá? Atendemos muitas escolas do entorno, não só a escola, né, mas também as escolas do entorno e da nossa fronteira com a Bolívia, tá? Veio representantes, acredito que é da Secretaria de Educação lá, né, chama lá como é o nome lá da entidade, que a gente fazia uma visita, né? Só que não deu tempo para a gente chegar e fazer essa visita, porque depende de instituição para instituição, né? Passar a fronteira, tem todo um procedimento para isso. Mas eles vieram, né? Tem um aluno que fala espanhol, né? Fez a sessão em espanhol para eles, foi bem interessante. Bem, e aí começaram as ações de vários eventos, a gente começou a ficar bastante conhecido, né? Então começaram a nos chamar para eventos assim como Agropurus, né? Não tem muito a ver e tal, não, mas aí ajuda a mostrar, quem sabe alguém interessa em querer financiar a parte do projeto, porque, gente, material de consumo, né? A gente precisa muito aí. Por exemplo, o ar-condicionado precisa de manutenção, o domo precisa de manutenção, os tatames, né? Que aqui é do projeto de capoeira lá do Instituto, então a gente tem que agendá-lo para a gente ter, então a gente precisa ter os nossos tatames, né? As pessoas, a gente passa, uma sessão demora em torno de 40, 45 minutos, então as pessoas devem ficar confortável, né? Na sessão, aí pode deitar, né? Ficar sentado, dependendo da quantidade que a gente coloca no domo, né? No interior do planetário. Então esse aqui foi um evento de bastante visibilidade, que ajuda a divulgar, né? O planetário. E aí a gente começou a fazer também agendamento com as escolas de nível fundamental, né, infantil. Essa aqui foi na Maple Beer, aqui em Rio Branco, com as crianças. Então tem sessões, né, do planetário que são voltadas para elas. São sessões interessantes, agradáveis, curtas, né, e depois a gente interage. Aqui tem aquele nosso sol lá do ano internacional, eu perdi a outra metade, né? Infelizmente acidentes acontecem, a gente utiliza essa outra metade com os planetas em escala aqui, ó, continua em escala sobre ele. Então, se o Sol fosse esse tamanho, aqui seria a escala dos planetas em relação ao Sol, né? Então a gente diz, poxa, nosso sistema solar é imenso, né? Cabe todos os planetas, ainda sobra muito espaço, né, dentro do Sol ali para ocupar.
Então, olha só que dado interessante, a gente leva para até 2019, né? Porque 2020 a gente não trabalhou, 2021, talvez nem 2022 a gente vai trabalhar, porque o sistema do planetário é fechado, né? Então tem toda essa questão ainda a ser debatida quanto à situação sanitária que vivemos hoje, né? Então, olha só, desde o início do projeto, que foi em 2016, assim que ele foi entregue, a gente já começou a trabalhar, tá? Até janeiro de 2017, a gente tinha atendido, gente, 11 mil pessoas pelo planetário. Então, você veja como ele tem ampla, né? Ele consegue alcançar aí uma quantidade de pessoas interessantes, né? Para divulgar um bom trabalho, né? Dele. Então, se 2017, 2018 você já aumentou, 2019 aumentamos mais ainda esse valor e já chegamos a alcançar 17 mil atendimentos, vocês entendem? Porque toda a sessão ela é controlada, a gente marca a quantidade de pessoas que entram em cada sessão, anotamos num relatório e depois colocamos no relatório parcial de extensão, né, que é enviado como um fim do ano, né, para fechar o projeto e a gente remeter esse projeto novamente. Então tem outro videozinho aqui pra gente, eu tomara que agora eu faça a coisa certa, não vou tirar o mouse daqui. A gente utiliza aqui as apresentações na nossa escola também, convidamos os alunos a participar, então muito legal de fundamental, tá? E a gente também vai na escola para premiar os alunos da Olimpíada de Física, olha só, né? E fazer a apresentação do planetário. Então, esse ano aqui, que foi 2017, 2018, foi um ano bem produtivo, que a gente fez bastante divulgação e fez com que os professores, né, se sentissem à vontade para participar. Essa é a premiação estadual, tá? E daí os professores compraram mesmo a ideia, é bom, não só o professor, mas também a parte da direção comprou a ideia e aí os alunos começaram a participar. Então, veja, aí são, olha, as escolas, como é da OBF, tem escola pública e escola particular, né? A OBF é pessoal da escola pública. Então, as escolas particulares saíram melhores aí nesse ano de divulgação. A gente leva o planetário e assim toda a escola fica atendida, né, com o processo. Também fazemos uma parceria com aqui a parceria com a divulgadora, a distribuidora de livros aqui em Rio Branco, que é a Paim, né? A livraria Paim. E aí a gente tem, a gente leva para o professor e para o aluno, ele doa para a gente aqueles conjuntos de livros de matemática e de física que a gente pede, né? Se puder doar física, química, matemática e biologia, beleza. Então eles doam para a gente uns kits de livro, né? E a gente premia ou sorteia. Como tem muitos, como tem bastante premiado na Olimpíada, a gente sorteia entre os alunos, né? E o professor recebe uma coleção dessa de livros especial para ele, tá? Então nós fazemos esse processo. Está aqui, ó, no caderno. Então é um evento que dá bastante visibilidade. Esse aqui foi um evento em Porto Velho, entendeu? Gente, esse evento, mais de 10 mil pessoas passaram lá nesse evento, gente. O planetário foi uma atração muito bacana. Isso aqui é uma pesquisadora da NASA, tá? Brasileira da NASA, teve lá para falar sobre, junto com um rapaz do Google, né? Sobre a descoberta de uma supernova, que foi ela que descobriu, tá? E aí ela visitou o nosso planetário, trocamos e-mail, né? Foi bastante legal ela falar lá com a gente, né? Deu esse tchan lá no momento. Ei, Cleiton, Então, a gente levou bastante encartes, esse que vocês estão vendo aqui, essas... percebeu, estou me errado de novo. Que bem, que maravilha. Ei, Cleiton. Oi? A astrônoma é a Guida de Mello. Tu conhece ela, né? Claro.
claro. Cara, eu coloquei, eu disse, não, vou ter que lembrar desses nomes, mas eu não consigo não. E o meu, como é o nome desse PowerPoint, ele deu uma travadinha aqui, tá, pessoal? Eu fui no encontro de astronomia Aracaju, estava lá. Então, gente boa ela, cara. Gente boa, legal demais. Conversou conosco bastante. Só um pouquinho, pessoal, isso acontece. Eu estou usando um modem da Vivo. Acredito que ele também esteja dando esse problema. Tem que ser aqui bem devagarinho. Muito bem, vamos lá. Que é para ele não ficar irritado e deixar a gente apresentar. Então tá aqui, ó. Nós levamos esse material aqui, ó. As pessoas que estavam na fila, é uma fila enorme, enorme mesmo. Então, os alunos e monitores faziam as pessoas se distraírem na fila, né? A gente fazia algumas perguntas e tinha lá bala, chocolate, tinha a premiação também do evento, né, que a gente solicitou. E só, olha, a gente precisa interagir com o público. Vocês não têm aí algum souvenir, né, do evento para a gente poder doar, assim, quem acerta uma questão e tal. Então eles deram para a gente também esse material e daí a gente ia passando nas filas, né, e entretendo as pessoas, né, para que elas não ficassem entediadas na fila, porque as sessões demoraram 35 minutos, eles queriam uma sessão mais rápida, né, para mais pessoas passarem, mas aí não ficava tão interessante, né, daí o pessoal interagia muito no planetário. Então, muitas pessoas, aqui tinha um cosplay, né, Bem, esse é o nosso domo novo, tá, gente? Agora, nós temos ventiladores mais fortes, ele é um iglu que parece flutuante, né? É muito melhor que o nosso primeiro, tá? As pessoas, elas encostam aqui nessa lateral e ele não deforma. Tem um super ventilador, só na verdade são dois, com uma saída de ar muito rápida. Isso vai ajudar bastante a gente justificar a questão por conta do vírus, né? O ar lá dentro ele gira muito rápido, a troca de ar é muito rápida. E nós temos aqui aberturas para 1, 2, 3 ares condicionados, só para vocês terem uma ideia. Então são ventiladores grandes e pequenos, que aí com a potência deles eles renovam o ar internamente mais rápido. Então, um argumento que a gente vai utilizar para a gente poder trabalhar, né, as sessões de planetário aí no futuro, né? Então, ele é do mesmo tamanho, só muda a configuração, a forma. Ele acaba ficando maior o volume, mas ele é muito prático quando inflado. Aí você não se preocupa com a questão de você, do cliente, né, da pessoa que está lá dentro, encostar no domo, deformar. Às vezes rasga, né? A pessoa deita, às vezes ela está tão entestida que ela deita sem perceber que ela está deitando por cima da parede do domo, aí deforma. E esse domo, o primeiro domo, já foi feito algumas reformas nele, né? Da gente tapar alguns buracos e também algumas aberturas, as aberturas que são coladas aqui nessa região, esses gumes aqui, daí eles rasgam com o tempo. É um domo bem bonito, bem robusto. Isso aqui foi em Porto Velho, no shopping Porto Velho, olha só. As pessoas iam sendo atendidas por aplicativo. O shopping fez um aplicativo da semana, que eles tinham lá, uma semana que é aqui, ó, de robótica, e aí chamaram o planetário. A gente foi e levou o domo novo, né? Então, deu muito atendimento também, as pessoas marcavam o atendimento, né, a sessão que queria participar e já podia ir para a fila. Às vezes nem esperava a fila, porque a gente tinha que começar, né, naquele horário e terminar naquele horário para que as pessoas pudessem sair, dar tempo de sair, sem ter aquele multidão de gente, né, porque o shopping não, é uma questão de segurança deles lá, né, logística deles. E aí a pessoa era avisada pelo aplicativo e aí já vinha para a fila, né? 5 minutos para começar a sessão. Então já estava livre. Aí quem ia chegando já vinha entrando para a sessão. Foi muito legal essa logística aqui do shopping.
Então veja como é um domo bem bonito, né? Bem robusto. Esse domo aqui, gente, é espetacular. E também eles fizeram aqui, ó, shopping, né? Outro nível, né? Eles fizeram aqui as segurança, não deixaram a gente fazer a nossa, porque tinha que ser de acordo com o do shopping, né? Olha só, tinha que ter um cercadinho só aqui para os sapatos, o pessoal, todos eles entram descalços, né? E não podia levar banner, então tinha que ser os banners de acordo com a configuração deles. Então, muito bom. E aí, pessoal, o que é o planetário, gente? Ele é um ambiente, é um laboratório que a gente utiliza para fazer divulgação da ciência, não só da astronomia, mas da ciência, por meio de um software. Tá? Ele é um planetário digital. Então, qual é a configuração dele? Ele tem um domo, tem um projetor digital, por meio de um notebook e um software, a gente projeta as seções do planetário numa projeção de 360 por 180. Tá? O software que a gente utiliza é o Shira Player, que eu vou mostrar aqui para vocês, que dentro desse Shira ele manipula o estrelário, aquele que a professora pediu para que vocês baixassem e atualizassem no computador ou no seu celular. Existem também outros softwares, outro software que veio junto com o pacote, que chama Amateras. Esse software ajuda a gente a projetar outros tipos de mídia que eles chamam de flat, que são projeções 2D, tá? Como se fosse assistir um filme. E aí a gente pode projetar todo tipo de mídia dentro do domo do planetário, tá certo? Caixa de som, né? Porque aqui cabem até 80 pessoas, né? No planetário, mas agora com essa situação a gente vai diminuir e aí vamos ter que chegar a uma discussão sobre isso, quantos serão em cada sessão, e ares condicionados, tá? Então a gente tem aí, nesse domo aqui são 2 ares, tá certo? E nesse domo novo são 3, a gente pode instalar até 3 ares, com uma quantidade de ar que sai bem mais interessante. Inclusive eu já estava falando com o dono da Full Dome, né, quem vendeu esse domo, ele disse, olha, esse domo está sendo interessante até mesmo para essa situação, porque a quantidade de volume que entra e que sai é muito rápida, então a gente já diminui bastante aí essa questão, né, quanto à situação que nós estamos vivendo hoje. Então, mas a gente vai ter mais discussão sobre isso no futuro. Então, eu repeti essas 3 imagens aqui é o momento que você, sozinho, você cria a sua sessão, tá? A sua apresentação, pode durar de 30 a 40 minutos, tá? Onde você vai organizando numa pastinha os vídeos, né, que você vai apresentar, certo? E aí você cria uma narrativa, é preciso você tomar as pessoas, né, na hora que elas entram, para que você tome a atenção delas. Então não é só chegar e tal, você tem uma conversa preliminar, se apresenta e tal, e você vai mostrando. Tá, para a OBA, para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, esse ambiente é interessante não só para ela, mas também é de física. É um ambiente que você pode simular situações. Você tem um software, né, tem a projeção, então vira uma sala de aula também, né? Então, para a questão de posição, é muito bom. Inclusive, não sei se tem alguém aqui que foi selecionado para a Internacional da OBA, né? Eu tive um aluno esse ano passado eu tive um aluno, os 2 bateram na trave, assim, mais para dentro quase para dentro do gol, né? Mas a bola saiu, a bola voltou, não foi gol. Então, o que faltou para eles entrarem foram décimos, tá? E vamos ver se esse ano a gente repete a façanha. A aluna do ano 2020 já está estudando, ela está empolgada e espera-se que ela consiga melhores resultados agora para 2020, né? Então vocês sabem, por exemplo, quando tem a Olimpíada Brasileira de Astronomia, as melhores notas, dependendo da nota de corte, você é selecionado para uma seletiva internacional, né? Para internacional. Dessa seletiva, 200 alunos são selecionados por meio de provas, né? Dependendo da quantidade de provas, para participar de uma semana de capacitação lá em Barra do Piraí, 200. Mas desses 200, acredito que são 20, né?
20 que são selecionados mesmo. Então, mas, poxa, é muito legal, né? Você ir para a Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, é um hotel fazenda, 5 estrelas, você vai estar lá estudando, né? Fazendo, aprofundando mais com professores, né? Que já são bastante experientes nas Olimpíadas Internacionais, vão ver coisa muito interessante, planetário todo dia, ensinando mesmo posição, que explora bastante o software e faz com que você tenha uma ideia mesmo, né, relativo à projeção do céu, né, como em relação a qualquer ponto da superfície da Terra. Porque tem algumas questões de astronomia, gente, desculpa, que enganam mesmo, tá? É assim, elas são fortes. Vou tomar aqui uma aguinha. Elas, por exemplo, de posição, e daí, como você vê uma determinada constelação estando você num determinado hemisfério, ou latitude, a posição de uma estrela e tal. Dentro do planetário você consegue ver isso muito claramente, sabe? Aí você perde toda aquela... você ganha aquela, aliás, não perde não, você ganha o sentido, né, da observação, certo? Como se você estivesse fora mesmo, olhando para o céu estrelado. Bem, como a gente ficou bastante famoso aí, né, com essas apresentações e atuações, então o pessoal da Associação Brasileira de Planetário entrou em contato por e-mail conosco. A gente começou a conhecer a associação, vou mostrar para vocês um pouco dela. E em 2019 nós ganhamos esse selo, olha, o selo de certificado da Sociedade Astronômica Brasileira. Isso é um selo importante, né, que a gente, como eles pediram, né, como foi o início do nosso trabalho, então eu fiz aquele relatório que eu falei no início para vocês, que parece um livro com muita imagem, quantidade de pessoas. Gente, a gente tem que fazer isso, tá? Todo ano tem que... Esse relatório você vai agregando um que vai ficando bem grande. Mandei para eles. E aí nós tivemos uma reunião em 2019, eu participei, aliás, em 2018 eu participei. Desculpa, eles entraram em contato em 2018, em 2018 eu participei, em 2019 foi um aluno que participou. Eu estava com um outro grupo lá em Barra do Piraí lançando foguete. Então em 2018 eu fui nessa primeira reunião, foi em Belém do Pará, foi muito legal, gente planetarista, nós temos muitos planetários no Brasil, fixos são poucos, né, mas móveis acabam ganhando dos fixos, né, que acaba sendo mais prático, né, essa questão. Então, a partir dessa reunião, quando eu apresentei, foi colocado lá para a comissão avaliadora, né, a questão do selo, e nós ganhamos o selo pelo nosso trabalho. Então a gente ficou bastante orgulhoso da equipe, e esse selo ele está no nosso planetário. Então todo ano a gente faz as apresentações, envia para eles, e a gente mantém o selo de qualidade aí certificado pela Sociedade Astronômica do Brasil. E aí, ao fim dessa apresentação, vou mostrar para vocês aqui um pouco já está aberto aqui minha tela. Se a minha tela não estiver aberta, por favor, vocês podem falar. Então, estamos aqui no site da Associação Brasileira de Planetários, tá certo? Se você deixar aqui, ele vai aparecendo, Planetário de Londrina. Aqui é o de Belém do Pará, foi nesse planetário que teve a reunião em 2018. Aqui é o de Jabuti, em Londrina, tem outro, né? Belo Horizonte, Florianópolis e da Bagé. Esse aqui foi o de Bagé, foi o último encontro, 2019, onde o monitor, o Ian, né, do planetário, ele participou. Eu estava com outro grupo lá em Barra do Piraí lançando foguetes. Então nós não podemos perder, porque sempre tem muita informação interessante nessas reuniões. Aqui um planetário móvel, né, de Florianópolis, da Urânia. Isso aqui é um grupo de astronomia, né. Deixa eu ver se o nosso... Aqui é um outro modelo de planetário, tá? Lajeado, Rio Grande do Sul, da Astrodomus. Esse aqui é o nosso, olha aí, ó, tá na página principal.
do IFAC, Campos Rio Branco, Acre. Então, é o nosso primeiro modelo, tá? Certificado, associado. Então, aqui, o nosso planetário, a associação, aí eu vou abrir para vocês aqui o meu Explorer, tá? Então, quando você vem aqui nas sessões, quando a gente abre o nosso sistema, né, algumas apresentações, tá? Em português, em inglês, apresentações que vão em todos os níveis de ensino. Tem da ESO, tá? Da Agência Espacial Europeia. Tem algumas que a gente ainda não fez a dublagem e outras que são sem narração, né? Seja em inglês, português, etc. E aí alguns que a gente utiliza muito, né? Nessas apresentações. Então tudo isso aqui, ó, da ABP, né, são apresentações, e tem também a da OBA, que a gente utiliza para o caso do nosso sistema. Tá, agora como é que funciona, né? Então, essa tela aqui é a tela principal. Quando você entra no planetário, você já entra no escuro, e o que está projetado na cúpula é isso aqui que você está vendo. Tá? Então, isso aqui é uma tela fixa, certo? Cadê? Ela some, aqui a nossa barrinha some, e fica somente a cúpula projetada, 360 por 180, ok? Então nós temos isso. E nós abrimos o Shira Player, então, que eu vou mostrar aqui para vocês. O Shira Player é o software que trabalha com o estrelário integrado nele, certo? Que aí a gente vai projetando o que a gente quiser lá dentro. Então a gente precisa saber um pouco de estrelário e depois estudar mais o Shira para a gente apresentar. Então, quando eu ligo o Shira, o que vai estar projetado é essa minha tela aqui à direita. Ó, isso aqui está projetado na hora local, certo? Então, essa é a tela padrão dele, tá? Então, continua tudo escuro lá, né? Um pouco de adaptação luminosa, e aí você vai falando sobre pontos luminosos, né? A sua posição, quem está do meu lado direito está para que lado? Leste, oeste, quem está do esquerdo, quem está na frente. Então você fala um pouco de posição, né? Dentro do planetário. Geralmente a gente coloca, o ideal seria a gente colocar a porta para o norte, certo? A porta. Só que depende muito de onde você vai estar para fazer isso, né? A disposição. Então, quando você tem a possibilidade de fazer isso, você faz, né? Coloca a porta do planetário voltada para o norte. Então as pessoas, vocês aí já vai trabalhando com as pessoas, né, essa questão de posição, conhecimento de posição. Daí elas vão sentando, você sentou aonde? Qual é o lado que você está? Está no leste ou está no oeste? E assim, né, você vai interagindo com elas. Eu vou sair aqui, eu volto, eu quero mostrar para vocês como funcionam os vídeos. Então abrir de novo aqui. Aqui, ó. A gente tem alguns vídeos padrão, certo? Que quando, por exemplo, a pessoa entra, a gente abre, que como vai entrar ali 50 pessoas, a gente não coloca todo mundo de uma vez, né? Então a gente deixa projetando um vídeo como este. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o áudio. Então fica tocando isso, aí a cúpula fica luminosa e a pessoa não consegue enxergar, mas sempre tem um monitor que pega na mão do grupo, leva até a posição, porque ele está lá dentro mais tempo, ele consegue enxergar, né? Então, como é que é a projeção? A gente não entende o vídeo, né? Pois, mas como é que eu tô? Vocês estão vendo a minha tela aí? Mas você, mas como é que isso acontece? Então imagine que você esteja deitado olhando para isso aí, o que está acontecendo, num ambiente escuro. Entenderam? Então a projeção 180, tá? Por 360. E aí esse vídeo aí demora algo em torno de 5 minutos, 4 minutos, alguma coisa. Então dá tempo para entrar várias pessoas e aí você vai projetando. Então esse vídeo aqui é estático, só para as pessoas entrarem ou saírem do planetário, né? Também tem alguns vídeos, por exemplo, que são
aqui. A gente coloca mais esses clips na saída, que a pessoa está mais animada, né? Então você vai tirando devagarinho, colocando, são mais para distrair. E aí a pessoa vai saindo devagarinho. Então você escolhe, você faz a sua sessão, né? Então a gente treina o monitor, e espero que ele tenha aí essa total condição de escolher o que ele vai falar, porque a gente observa quem está na fila, né? Quem está na fila? Ensino médio, ensino fundamental, dá uma olhada primeiro, e aí a pessoa vai analisando como é que ele vai fazer a apresentação. Mas essa eu faço, não que você faz. É bem diverso, né? A questão. Então, é uma forma. E aí, pessoal, tem também uma montanha russa que a gente sempre coloca no finalzinho, ou aqui são mais para crianças, né? É uma montanha russa que realmente funciona, dá umas emoções, e um tubarão, né? Então, existem empresas europeias, né? Só que esses vídeos são bastante caros, tá? Tem que ter uma grana, tudo é em euro, e elas fazem esses vídeos lúdicos, curtos, né? Para planetário. Você compra lá a chave, né? O termo de uso, e aí você fica lá um ano, mas aí tem que ter, né, bastante público para isso, para se comprar essa chave, tá? De conhecimento aqui, o De Volta para a Lua, muito bacana, sistema solar, medindo o céu, poluição luminosa, então tá tudo dividido aqui, então o planetarista ele chega, o monitor do planetário chega, e a partir dessa seleção aqui de vídeo, ele faz a sessão dele, tá certo? Então, e também pode até fazer questão. A gente usa também muito carrote. Alguém já ouviu falar, né? Carrote? Eu chamo assim, carrote. Não sei se alguém tem outro nome. Carrote, né? E aí você faz, pessoal, agora a gente pode usar o celular, vamos lá, valendo aí um chocolate e tal, quem ganhar, os 3 primeiros que tiverem boa pontuação, então você faz um questionáriozinho da sua apresentação, né? Então você está ali online, né, teu celular, você acaba tendo que, as pessoas entram com a sua internet mesmo, aí projeta, né, o evento. Então, em relação a filmes flat, né, como eu falei para vocês, como é que é feito? Vocês vão entender agora. Quer dizer, até quando eu fiz, tava tudo certo, tá? Vamos lá, vai dar certo. Deu certo, olha só. É porque tem hora que não dá certo. Então, veja, a gente está na cúpula, tá certo? Essa cúpula aqui, gente, é o que está aparecendo, ó. Então o filme ele não é full dome, não é 360 por 180, ele é flat, 2D, como se estivesse assistindo, projetando por um data show. Então a gente cria essas telas, essas projeções em 4 cantos do dome ao mesmo tempo, olha só. Então todo mundo assiste sem problema nenhum. Ter a atenção focada ou centrada em algo específico para ser julgado, analisado ou investigado. Então isso aqui é uma apresentação que o Rian, né, que é o de 2020, mas ele saiu agora, né, do 3º ano, ele fez isso aqui em 2019, em 2020 a gente não trabalhamos, mas ele ficou como monitor ainda do Planetário 2020, o projeto foi colocado, né, a gente parou em março, né, a gente já tinha sido submetido. Então, esse aqui comemorava os 100 anos do eclipse, né, de comprovação da teoria de relatividade geral de Einstein. Então, a gente fez também, por exemplo, a gente faz os temas da sessão do planetário baseado nisso, tá? O que nós temos esse ano para comemorar? Então, baseado nisso, a gente procura já temas, já procura pesquisa ali os vídeos e tal, e aí a gente faz uma apresentação, né, voltada para isso, para esse tema. Tá? Então aqui tem em torno de essa apresentação tem algo em torno de, parece, se não me engano, são 24 minutos ela que apresenta 43, né?
Então, assim a gente projeta filme flat, tá? Ele cria telas, tá? Nas 4 cantos ali, no domo. Poxa, não é essa conta, cabeça. Olha, tarde. Ok? Então, para localização, painel vertical, lado esquerdo. Janela de localização. Ou clica no ícone ou aperta F6. Aqui, ó, na lupinha, você tem a cidade. Tá certo? Então, se você digitar Belém, tá lá, ó. Belém do Pará. Belém. Tá lá, ó. Belém do Pará. Brasil. Quando você clica, olha onde é que foi aqui a setinha. Tá vendo? Tá aqui o nosso mapa mundi, tá? Num plano 2D. E aí você seleciona. Quando você selecionar, você confirma. Aí utiliza essa localização atual como padrão, tá certo? Ou obter a partir da rede. Mas você sempre faça isso. Qual é o planeta? Terra. O país? Brasil. Tá? Aqui é Belém em Úmbria, Colômbia, ele põe que muda aqui tudo, ó. E dá a latitude, a longitude e a altitude, ó. Essa Úmbria, esse Belém de Úmbria aí tá 1.505 metros, planeta Terra, ok? Então você faz isso em primeiro lugar. Tá claro? Uma pergunta? Se tiver, eu vou ouvir o barulhinho e vou lá olhar. Então, a primeira coisa é mudar meu painel de localização. Então, Rio Branco. Vamos aparecer ali, ó, Rio Branco, Brasil. Como eu já sei a latitude aqui da minha cidade, 9 graus, 58 minutos, 28 segundos, e longitude 67 graus, 48 minutos, 35 segundos. Beleza? Então é só confirmar. Ok, pessoal? Fechou? Então eu estou observando o céu a partir da minha localidade aqui, ó. Tá? Posso mudar de planeta? Pode. Vamos lá, F6. Vamos de Terra, vamos para onde? Vamos para Marte, né? Então você digita aí. Peraí. Planeta Marte. Cadê? Aqui. Pronto, gente, já estamos em Marte. Rápido, né? É isso aí, já estamos em Marte. Então tem algumas coisas aqui, ó, já catalogadas. Tem a Beagle 2, da ISE, Platina, MPL. Então, procurar saber quem são essas missões que pousaram em Marte. E aí você sabe. Então, o oportuno está nesse aqui, ó. Tá? Nessa região de 1 grau, sul, latitude sul, 1 grau, 57 minutos, né? E longitude oeste, 5 graus, 31 minutos. Então, a Pathfinder, olha lá, está no norte. E a Spirit está no sul, a Viking está no norte lá. Então, você tem ali as posições onde cada uma dessas estão na superfície de Marte. O que é legal de você ir para Marte, gente, é que você pode, ó, né? Você pode observar, por exemplo, um lado da Lua que a gente não observa daqui. Vamos fazer isso daqui a pouco. Então, fecho aqui. Opa, continue em Marte. F6, planeta Terra, em ordem alfabética, Rio Branco. Pronto, já está aqui, ó. Ok? Fechou? Tudo bem para vocês? Beleza. Se você quiser observar essa hora sem essa atmosfera toda, gente, é só você vir aqui embaixo, ó, no painel inferior, e você deixa o mouse em cima. Então, esse primeiro menuzinho aqui, esse primeiro ícone do menuzinho é linha das constelações. O segundo, rótulo das constelações, já está sendo didático aí, né, porque ele está dando o nome de cada um. As imagens das constelações, grade equatorial, azimutal,
superfície. Então, se eu clicar aqui, a superfície some. Fica um negócio esquisito, né? Céu azul. Tá? Aqui são os pontos cardeais. Você coloca, tira. Aqui, ó. Sul. Tá vendo? Ó? Sumiu. E aqui a nossa atmosfera. Ó. Pronto, agora eu estou observando o céu neste exato momento se eu tirar a atmosfera. Isso aí na dentro do planetário é legal, porque você já, ó, será que a gente tem as estrelas durante o dia? Por que a gente não consegue enxergar? Aí você sabe que o brilho é maior, né? Então aí você pode colocar planetas, colocar nebulosas, né, objetos do céu noturno que vão aparecer, só que você vai começar a povoar o céu, começa a dar muita poluição, então você escolhe uns ou outros, né? Você também pode centralizar um objeto, ok? Pode colocar em modo de tela cheia, e aí você vai descobrindo. Você pode colocar satélites aí, linha de satélites, né? Indicações de satélites passando aí vez ou outra. E esse painel da hora, tá? Quando você clica nessa ampulheta, que eu vou chamar aqui de ampulheta, ele coloca sempre, se você estiver avançado no tempo, você sempre pode voltar para a hora atual, tá certo? Então você pode avançar devagarinho, ó, você vai vendo que clica de novo, vai ficando maior a velocidade. Aí começa a girar. Escureceu, daqui a pouco vai amanhecer de novo, ó, amanheceu, daqui a pouco vai escurecer de novo, então tá bem rápido, né? Não, eu não quero assim, volta pro início. Pronto. Nossa, tá. Pronto. Porque continuou a rolar. Gente, é porque deve ter feito uma atualização. Quando você clicava aqui, ele tinha que parar. Então, foi feita alguma atualização. Ok? Tudo bem? Então, vamos para essa janela aqui, para esse menu vertical, uma janelinha aqui que chama janela de pesquisa, ou F3. Quando você clica, aparece aqui a telinha, tá? O F3. Aperta F3, já vem a janelinha, certo? Então você tem o objeto, a posição, listas ou opções. Então vamos procurar a Lua. Então você digita lá, ó, Lua e busca. Então ele achou a Lua lá. Só que a Lua aqui na minha região, ela está cheia, né? Aliás, nossa, na minha região, desculpa gente, a Lua está cheia, né? Ontem eu acho que foi lua cheia, eu estava de bicicleta e vi. Então, para você enxergar a lua, você tem que tirar a atmosfera aqui. E depende da hora, né? Aí aparece aqui informação sobre o objeto, ó, tá vendo? Tipo, satélite, né? Natural, magnitude, isso da lua cheia, tá 12,32, menos 12,32 de magnitude, então ela tá cheia. Aí vem ações interessantes aí, para aqueles que entendem mais um pouco. Para você tirar essas informações, é só clicar o botão do lado direito do mouse, some, tá? Mas aí a lua também some. Então você clica só na lua, o mouse, tá? Você vai rolando com o mouse e a lua vai aproximando. Tá certo? A lua vai aproximando, olha aí, coisa incrível. Isso dentro do planetário, gente, é sensacional. Muito bacana. Então a lua tá cheia, tá vendo? E aí você pode também, no objeto, que aí tem a opção, você chama o menuzinho aqui, esse menu de ajuda, que é o F1, e você fixa o objeto, tá? Não é só clicar, você vai procurar aqui a opção sobre algumas teclas de atalho. Então você vai achar a tecla de atalho que vai fazer com que você fixa no objeto. Eu acredito que seja a barra de espaço. Aqui, é isso mesmo, barra de espaço. Centraliza o objeto selecionado. Então, eu clico nele, posso fechar aqui, ó. Clico nele e a barra de espaço ele centraliza. Com a barra invertida você afasta, a outra barra você aproxima, certo? Barra normal você afasta, barra invertida você aproxima. Mas, gente, isso são todas teclas de atalho e você deve sempre estar clicando ali no menu de ajuda para aprender,
Tá? A gente vai fazer algumas coisinhas aqui mais interessantes. Então vamos olhar aqui a planetária, a Lua fica projetada assim, grande, enorme, gente, é show. Ó, você percebe que ela está movimentando, né? Então você tem que clicar e centralizar. Então ela vai ficar sempre ali. O que você pode fazer? Você pode chamar o menu de dia, dos dias, então é esse aqui, ó, a janela aqui é F5, olha lá, F5, trazer ela aqui para o lado, tá? Data e hora, eu falei dia, desculpa. E a gente pode ir aumentando a hora devagarinho, são 14 horas, então você aumenta, ó, 14, 15, 16, 17, 18, e aí você vai passando a hora. Então você vê que a Lua vai mudando a sua posição, né, de observação. Então meia-noite eu tenho essa observação. Como eu tirei a atmosfera, vai ter um momento aqui que ela sumiria, né, que ela estaria no horizonte, né, então não daria para ver. Beleza, vamos deixar aqui as 20 horas. Mas você também tem a opção de passar os dias, gente, a mesma hora, ó. Então 27/3/21, aí você passa o dia, ó. Olha o que acontece quando você passa o dia. A mesma hora, tá vendo? A Lua vai ficando minguante, certo? Até nós termos a Lua nova, né? Então lá no dia, ela tá só um filetezinho, minguante, né? Minguando, olha só esse filete de luz, muito legal. E aí, no dia 10/4, ela tá nova, certo? Eu botei essa hora aí, mas você pode botar a hora que você quiser. Aqui no planetário, você pode simular, no estelário, você pode ir no planetário, você pode simular qualquer coisa, gente. Basta ter aí uma boa atividade mental aí e ir testando várias coisas. Aí você vai aprendendo também. Tá, mas é o seguinte, você sabe que a Lua, qualquer lugar que você vá na superfície da Terra, você só vê um lado dela, né? Olha, ela tá ficando agora crescente, ó. Certo? Vou aumentando, passando os dias, vai ficar crescente, ó. A gente não consegue ver o outro lado dela, né? Puxa vida, mas a Lua só tem um lado, a Lua é esférica, dá para ver o outro lado, né? Mas de onde? Como é que eu vou ver se daqui da Terra eu não consigo ver o outro lado da Lua? Alguma sugestão? Vamos para outro planeta, né? Beleza, então aqui a gente vai no painel de localização, vamos deixar a Lua fixa, hein? Ok? Vamos no painel, janela de localização, F6, chamou. Vamos mudar o planeta, gente. Vamos para onde? Marte, está em ordem alfabética. Só um pouquinho. Cadê? Aqui. Vamos lá, vamos mudar para Marte. Marte, pronto. Já estamos em Marte. Aqui, ó, painel de localização. Você pode fechar o painel. Olha como a Lua está lá longe. Como não tem atmosfera, ó. E aí, pronto. Como não tem atmosfera, oi, quem está falando? Você pode aproximar, né? A Lua. Então, vista da onde? De Marte. Ah, mas está esquisito. Então, vamos melhorar a nossa localização, chama F6. Vamos escolher aqui o Opportunity, que está quase no Equador, né? Bem próximo do Equador. Ficou melhor, né? A observação. E depende de onde você está na superfície. Centraliza a Lua, clica nela. Gente, olha como é que está a Lua no dia 26/4/21, naquela latitude lá. Onde está o Opportunity. Está desse jeito. Você aproxima mais a Lua. Cara. Aí esse é o limite, tá? Não consigo mais. E aí você vai passando os dias. Vai passando os dias. Olha aí, ó, a Terra passando aí na frente. Vai passando os dias. Vai ficar esquisito, né? Lá no estelário fica melhor. Se você ver que está passando os dias e não está vendo algum efeito, então você recua um pouquinho, tá? Porque é efeito de atmosfera aqui, peraí. Pronto. Desculpa. Você tirou aqui, eu tirei aqui agora a atmosfera e a superfície. Pronto, agora você vê direitinho a Lua. Então você vai passando os dias, ó, gente. Tá vendo esse lado da Lua aqui, ó? A gente não vê na Terra esse lado dela. Tá ok? Tá vendo? A gente não enxerga aqui da Terra.
Então é preciso ir para Marte para ver. Então você pega um espaçonave, né? Fica ali em órbita da Lua e fica uma órbita fixa ali em torno da Lua. Ela é fixa não, né? Tem que girar para quando ela é minguante aqui, quando ela é nova para nós, o lado sendo iluminado. Então veja, ó. Esse lado aqui a gente conhece, ó. Esse aqui a gente sabe. A gente enxerga aqui da Terra, mas este outro aqui não, ó. Tá vendo? Interessante, né? Então pronto. Uma forma de você verificar dar uma volta em certos planetas, né? No caso, a curiosidade da Lua, porque o movimento de rotação dela coincide com o movimento de translação. São movimentos síncronos. Então, quando um está concluindo, o outro está terminando. Tá? Um está concluindo, o outro está terminando, é ótimo. Está começando. Tá ok? Então, a gente vai mudar de novo a localização, F6. Você faz sempre e volta ao normal. Espera aí. Tem que ter a tecla de atalho. Oi, mano. Não, pode ligar o seu roteador. Tá normal aqui. Deixa eu mudar a hora aqui, gente. Pronto. Então, como o planetário é visto, né? O planetário não, o estrelário é visto. Então você tem que estar numa posição. Aí você traz aqui, ó. Você arrasta com o mouse, tá certo? E aí você tem a sua posição original. Se você achar que está muito complicado trazer a configuração, né, de abertura, porque você vai mexendo aqui na tela, ela fica esquisita, você fecha o estrelário, tá? E você abre novamente o estrelário. Tá? Se tiver complicado, o que mudou, né? Às vezes ele deforma tanto que você não consegue voltar. Então, só fechar e abri-lo novamente. Tá certo? Vamos colocar mais tarde um pouquinho, né? Então, chama aqui a janela de OQ5. Vamos colocar um pouquinho à noite. Colocar a noite aqui, 19 horas. Vamos olhar um pouquinho as constelações. Vou sair aqui do ponto cardeal sul. Então, está aqui o Cruzeiro do Sul. Como ele começa aqui no sul, né? Vamos aproveitar que o Cruzeiro do Sul está aqui. Você pode vir aqui nas linhas das constelações, ó, e colocá-las. Só vão aparecer as linhas. Você pode colocar os rótulos, são os nomes, né? E pode colocar as imagens relativas a cada constelação. Fica bonito, né? Isso no planetário colorido fica muito bacana. Se tiver muito, por exemplo, está muito cheio a tela, né, poluído, então você vai tira alguma coisa aí. Se você tiver craque, né, em observar, você coloca só as imagens, certo? Qual é a ideia aqui de Cruzeiro do Sul, gente? Ó, se você pegar essa distância aqui, que você estiver olhando para o sul, que vê o Cruzeiro, você prolonga 4 vezes e meia e depois você desce, né, vertical. Então esse aqui é o ponto cardeal sul, tá? Por isso que ele é o Cruzeiro do Sul. Essa haste aqui, tá, ele aponta, se você prolongar 4 vezes e meia e depois descer na vertical, né, na direção do horizonte, você localiza o ponto cardeal sul na superfície. Tá bom? Então, essa é uma ideia. Então, o que mais temos por aqui? Você coloca aqui as constelações. Então, tem aqui Canopus, né? Vou colocar o nome aqui para vocês verem. Tem a Quilha, né? A Mosca, que fica aqui embaixo do Cruzeiro. É legal a gente contar as histórias da constelação. Quando a gente está em formação, né, fazendo a prática de monitoria no planetário, a gente deixa uma região do céu e pede para o monitor criar uma história mítica relativa àquelas imagens que ele está vendo no céu. Porque isso estimula a imaginação para a pessoa estimular quem está dentro do planetário, né? Só chegar e mostrar um vídeo e não tem aquela interação. Então você estimula quem está presente e também você é estimulado a criar, né? A
as situações referentes ao planetário, a sua seção, tá? Então, tem uma história, se você procurar na internet, você tem uma história aqui, né, que Jesus Cristo foi crucificado, então aqui o cruzeiro, como ele foi crucificado, o sangue, né, dos pregos, dos pés e das mãos desceram pela cruz e pingaram aqui no chão. Então o sangue fez juntar quem? A mosca. Então você começa com a história, entendeu? E daí você vai falando a respeito de cada uma delas. Tem muitas na internet que você pode utilizar também para contar a sua. Então se você tirar aqui, ó, os rótulos e vir aqui para o oeste, vamos para o leste, né? Desculpa, vamos para o leste. Então se você está olhando para o sul, aqui ó, para o leste. Beleza? Então a lua está ali em cima, chamar as constelações que estão nascendo aqui no leste. Então tem Espica ali, então se Espica é a Virgem, né? Constelação de Virgem, no leste, aqui na minha latitude. Legal? Órion também está no céu, né? Ou não? Tem a constelação de Órion aí, não tem? Então você vai passando, são que horas? Aqui está às 19. Então você vai passando um pouquinho a imagem. E daí você vai conversando dentro do planetário a respeito. Então tem Escorpião, Órion está no oeste, né? Que Órion representa as noites de verão, Escorpião as noites de inverno. Então Órion está lá no oeste. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se Escorpião está a leste, Órion está a oeste. Então você dá uma paradinha aqui, ó. Vai lá no oeste. Então tá ali Órion. Então essas coisas também é bom você ter um planisfério, gente. A UBA, vocês professores, vocês podem solicitar para o professor Canale planisfério da UBA, pergunta se ele ainda tem, porque eles às vezes, nunca mais aconteceu, né? Mas na primeira vez que eu fui lá em Barra do Piraí, eles fizeram um pacotezinho de presente para o professor, né? Dão revista da Ciência Hoje, das crianças da Ciência Hoje, vem um planisfério dentro. Nesse evento que eu fiz aqui em 2012 do professor, painel do professor, do MEC, acho que não é painel, portal do professor, desculpa, eles me doaram 100 planisférios para a gente fazer uma oficina de planisfério, observando o céu. Muito bacana, tá? E aí, com o planisfério, você observa cada horário da noite, a posição das estrelas. Então, você aprende muito com o planisfério, que está tudo lá em cima, né? Basta você ter paciência para estudar e observar. O que mais, gente? Tá. Então, você tira aqui as constelações, você põe a grade equatorial. O que interessa aqui é a azimutal aqui, ó. É bem interessante. Deixa eu tirar aqui. Não fica poluído. Pronto. Vamos voltar aqui pro horário. Estou no leste. Voltar para amanhã, de manhã cedo. Podia ter usado o painel, né? Oi, lá vem o sol. Pá. Muito bem. No dia 22 de... Nós estamos em março, né? 22 de março foi o nosso solstício, aliás, equinócios, né? De outono aqui no hemisfério sul. Então é quando o Sol passa verdadeiramente no ponto leste. Então nós vamos chamar o nosso painel de localização de hora, que é o VF5, tá? Trazer ele para cá para o lado. E vamos trazer para esse dia. Observe o que acontece com o Sol lá no horizonte, gente. Esse mesmo horário, ó. 22, 23. O que está acontecendo com o Sol, gente? Ele está se caminhando aqui para o ponto leste. Agora é o seguinte, foi dia 20, né? Então, é quando ele passou exatamente no ponto leste. Então, se você observar, aí o que você faz? Ó? Você deixa no mesmo horário, né? 5h50 e passa os meses. Olha o que acontece com o Sol. Ele vai lá e volta. Vai lá e volta. Fica fazendo uma dançazinha no céu, passando os meses. Estão vendo?
Então, essa maior distância que ele tem aqui para a direita, que ele vai, a direita quem é que está aqui? Se eu estou olhando para o leste, a direita está quem? O norte. A esquerda está o sul. Então, quando ele está nascendo mais para o norte, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, né? Até ele chegar no ponto mais extremo aqui, ó. Certo? Então, a partir daqui ele volta, ó, começa a voltar, ó. Viu? E aí ele passa no leste verdadeiro de novo lá em setembro. Vai em dezembro, ele chega no... Aqui no caso ele está nascendo mais alto aqui no hemisfério sul, né? Então tá lá no sul, então é verão. E aí ele volta de novo. E no dia 20 de março, ali em março, ele no leste, no ponto leste. Então é uma forma de você ver essa dança do sol, né? Então, no hemisfério sul, trópico de Capricórnio, no hemisfério norte, trópico de Câncer, né? Então, 23 graus e meio para cá. Desculpa, para cá? Não, para o norte, né? Aí ele retorna 23 graus e meio depois do leste para o sul, certo? Então ele faz essa dancinha aí. Legal mostrar isso no planetário também, certo? Como aqui para nós, para a gente observar que o lado leste verdadeiro só tem um, tá? O Sol nasce todo dia. Então, se você agora, estou em 2026, vou voltar para 2020, acho que estamos em 2020, 2021, sem piada. Então, se você for adiantando os dias, ó, você vai ver o Sol se movimentando, ó, mais para o norte, porque nós estamos no outono. Então, nós estamos no hemisfério sul, depois do outono vem quem? O inverno, né? Certo? E lá no hemisfério norte está a primavera, depois vem quem? O verão. Então vai ficando, os dias vão ficando mais quentes lá no hemisfério norte, né? Então você vai passando aqui os dias, ó, e o sol nascendo mais ao norte, ó. Olha o caminho dele lá, ó. Até chegar lá em junho, que ele vai estar bem alto lá no hemisfério norte. Por isso que aqui para nós estamos no hemisfério sul, estamos vendo ele baixo. Por isso que é importante o planetário, cara, para a gente estudar essa posição em certas questões lá da OBA, que deixa a gente, meu Deus, intrigado, ó. A latitude que eu tô aqui, a minha latitude está perto do Equador, então eu tô vendo o sol ainda um pedacinho no hemisfério norte. Se eu botar na latitude de Belém, ó, se a gente vier aqui agora, localização, você pode fazer esses experimentos, gente, ó, Belém. O que vocês acham que vai acontecer ali com o sol? Belém do Pará. Vou clicar, hein? Ele vai ficar mais baixo ou mais alto no horizonte? Mais alto. Por quê, gente? Por causa da latitude, certo? Olha só, a professora Graciana, como é que ela vê o sol? Vou passar os meses navegando aí, viajando no seu horizonte. Olha só, bem alto, ó. Estão vendo? Nossa, ele nunca fica abaixo do horizonte não, né, professora? Fica não, meu filho. Por causa de que é da latitude. Olha a latitude de Belém, gente. 1 grau, bem pertinho do Equador, cara. Entendeu? Então, uma forma de você estudar a posição utilizando o planetário. Oi? Alguém falou? Você ia falar? A galera aqui é de Santarém, meu. Foi eu que peidei. Ah, desculpa, Belém. Eu tô com Belém, desculpa. Então vamos para Santarém. Será que tem Santarém? Não, tá. Tem sim, porque eu também dou uma olhadinha. Tá aqui. Então Santarém tá 2 graus, tá mais baixo ainda, né? Mas mesmo assim, professora, se você modificar lá o mês, ó, o que acontece? Você ainda vê o sol no horizonte, ele nunca tá abaixo do horizonte, entendeu? Entenderam o que eu quis dizer? Então, se eu vou aqui para minha latitude aqui em Rio Branco, gente, ó, vou botar aqui Rio Branco, veja que o sol, no quando ele está indo para o hemisfério norte, ele fica abaixo do horizonte, olha lá, ó. Só um cadinho ele se esconde, ó, tá vendo, ó? Então, quando ele estiver no ponto mais baixo no horizonte, nesse nascer do dia aí, no dia 20, entre o dia 26, 20 e 26 de junho, nesse horário, ele vai estar baixo no horizonte nascendo. O que acontece? Inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Entendeu? Então, gente, pode ir fazendo isso aí. A gente pode
ter várias ideias, e aí a professora vai disponibilizar meu contato, se você quiser fazer algum experimento, olhando o estelário, eu queria ver a posição do Sol em determinada latitude, o Sol, quando ele nunca se põe lá a gente pode pôr a latitude a 90 graus aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa interessante. Vamos colocar aqui, nessa latitude aqui, ó. O que nós temos? Vou puxar aqui. Não tem nada, né? Nenhum país aqui. Se eu colocar 90, exatamente a 90, ó. Quase, né? Bateu. 87. Olha, veja que as linhas, né, azimutais estão bem. Cadê o Sol? Está lá embaixo. Né, que eu estou no hemisfério norte. Ele está indo para o hemisfério norte, por isso está claro, né? Está ficando claro. Então eu vou mudar aqui para vocês verem uma coisa. Se eu mudar o mês, ó, não era inverno, está escuro lá, ó, no extremo norte. Se eu botar em dezembro aqui, ó, 20 de dezembro. 2021, ser humano. É verão no hemisfério sul e é inverno no hemisfério norte. Veja que a 90 graus é escuro. E ele vai permanecer assim durante 6 meses, né? Ó, aí vai ficando um pouquinho claro. Até ele aparecer no hemisfério norte. Só que eu estou muito alto, eu não consigo ver o Sol. Deixa eu fixar ele aqui. Cadê? Localização. Pesquisa Sol. Pronto. Deixa eu deitar ele aqui. Então passa aqui os dias, ó, os meses. Então veja, ó. Então ele fica lá no horizonte. Ele vai passar aqui, ó, no horizonte no mês 3. Mês 3 é março, né? Se eu botar lá para o leste, como eu estou no hemisfério norte, ele nasce ao sul. É bem interessante essas relações de posição. Então ele fica bem alto, ó, ele vai descer de novo, ó, tá vendo? Ele vai lá para o norte. Eu estou a 90 graus, ó, ele vai lá, sei lá, ele não nasce no leste, no sul, ó, por causa da minha posição geográfica na superfície da Terra. Então, essa mesma dança que a gente tem quando está no Equador é diferente quando está nos polos, ó. Então você pode fazer esse estudo de posição. O estelar, ele simula isso, acaba tendo uma ideia de como é que você está em relação à superfície da Terra. Aí a Terra é plana, ser humano? Não, né? Tem gente que insiste. Aí não sei qual é a desculpa aí do pessoal da plana para mostrar isso aqui. Não sei. Entendeu? Então, se você tiver curiosidade, se você não conseguir aprender mexendo aqui nos painéis, são os principais, você pode entrar em contato, que aí eu entro, a gente pode fazer junto um experimento desse, né, para tentar aprender mais. Daqui a 7 minutos começa eu acho que é isso que eu queria falar, Graciano. O que você acha? Opa, excelente apresentação, parabéns pelo seu trabalho, tem grande abrangência, né, pelo que a gente viu, ele saiu do seu estado, né? Não. Sim. Muito legal. Quem sabe a gente aprende com você, né? Não desista. O que eu quero dizer é isso, não desista porque o caminho é pesado, é árduo, é muita pedra, é muita pancada que você pega, mas uma hora, como apareceu, né? Tô querendo sortear um projeto grande aí e tal, não sei o quê. Aí, poxa, aí você tá assim tão desestimulado, aí chega um ser humano, foi a professora Cláudia disse, não, vamos escrever junto esse negócio, vamos pegar esse dinheiro. Aí, então vamos. Aí pronto, senta do lado, a pessoa bate, você vai dando a ideia, ela vai escrever, poxa, deu certo, né? A gente ganhou. Então, funciona assim. Às vezes você tá para baixo, tem um ser humano que te ajuda, levanta, aí vocês seguem junto, aí vocês vão embora, pô. Agora demorou, né? Você viu que desde 2003 não é fácil. A gente também teve aqui não botei aqui um planetário fixo, que seria o planetário da Garoa, mas eu tenho todo esse material. Prometeram um planetário fixo aqui para nós, mas não deu certo. Mas é isso, não desista mesmo.
A gente leva algumas oficinas quando tem dinheiro, né? A gente aprova. De vez em quando tem uns editais que a gente consegue uns recursos e a gente consegue comprar material e leva para diversas escolas. Sei lá quantas oficinas de foguete, de garrafa PET, eu já perdi a conta, quantas já ministrei. A gente vai também para o interior. Agora, realmente, dentro da instituição, dinheiro, assim, o orçamento é muito apertado e acaba não sobrando para patrocinar, né, para fomentar esses projetos. Mas a gente tem uns parceiros aí, né, a gente tem um grupo de astronomia amadora em Santarém que está apoiando. A gente tem telescópio, eu tenho prestei também um que eu tenho, 70 anos agora. Isso, o que é importante é você estar na calçada, pegando lista de presença, quem botar o olho lá no telescópio, assina aqui, aí você sai com essas fotos, com essas assinaturas, como se fosse uma baixa assinada, olha a quantidade de gente olha a quantidade de pessoas que nós atendemos, só com isso aqui, você pode estudar com a gente, dá uma emenda parlamentar aí pra gente e tal, tem que sair atrás, cara. Tá. Os meninos, alunos têm uma frequência específica para eles, né, registrar sua presença. Aos demais, registre sua presença também, porque é super importante, né, como o professor Cleito falou, registrar os nomes, né, e ter sempre a quantidade de participantes ali envolvidos, tá? Então não esqueçam, tá aí no chat, meninos. Eu acho que pode encerrar a live lá no Eliezer. Por favor, encerra pra gente, que eu gostaria de conversar um pouquinho com o minuto que falta aqui para